Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados queridos cristãos ortodoxos, chegamos ao final da mais uma semana da Grande Quaresma, ao qual nós tivemos a maravilhosa semana do chamado Triunfo da Ortodoxia. O Triunfo da Ortodoxia, que foi celebrado para nós nesse último domingo, foi como uma Páscoa antes da própria Páscoa. Uma festa maravilhosa, onde por que chamamos Páscoa antes da própria Páscoa? Porque nós celebramos a vitória da ortodoxia sobre todas as heresias, não só sobre o iconoclasmo, mas a vitória de nossa fé sobre todas as outras mentiras a respeito de Deus, e por isso dizemos que foi um grande consolo que nós recebemos no primeiro domingo da Quaresma, chamada Páscoa antes da própria Páscoa, o triunfo da ortodoxia. E esse foi um grande consolo para nós que nos deparamos no primeiro domingo da Quaresma, e passamos, portanto, por a semana do triunfo da ortodoxia. Mas é natural que quando passamos por essa segunda semana da Quaresma, a primeira semana da limpeza, para nós é a semana mais duríssima. Os 3 primeiros dias da Quaresma, nós nem comemos nem bebemos absolutamente nada, nem água pelos cânones. É um dia de extrema severidade, onde os antigos praticavam esse maravilhoso asceticismo, que o correto é não comer nem beber nada nos 6 primeiros dias da Quaresma, ter a primeira refeição após a liturgia dos pré-santificados da quarta-feira. Depois se batalha até aquilo que é a leitura do primeiro serviço do Alino Acafisto, que nós fizemos semana passada. Depois nós entramos nisso que é a segunda semana da Quaresma, que nós nos preparamos para, portanto, celebrar amanhã, no que se diz respeito ao domingo de São Gregório Palamas. E nós vemos que, em geral, a partir da segunda semana da Quaresma, as pessoas passam a terem um certo desânimo. É natural que a natureza humana, que é extremamente débil, após ter se esforçado com todo o vigor na primeira semana, com as liturgias todos os dias, ter passado os 3 primeiros dias de ceticismo, onde se não come e não bebe absolutamente nada, depois batalhando naquilo que é a semana da limpeza e purificação, com todo o rigor, chegam à segunda semana com o ânimo abatido. E começam a se perguntar aquelas perguntas idiotas, mas plausíveis ao mesmo tempo. Porque todos nós, inclusive nós mesmos, sacerdotes, também sempre nos fazemos essas perguntas. Os monges, os bispos, todo cristão que estiver preocupado com a sua salvação, vai se fazer a seguinte pergunta: tantos jejuns, tanta oração, tanta prostração, tantas orações de Santo Efrem, tantas vigílias, tantas vezes comungando, e parece que nada em nós muda. Parece que continuamos as mesmas pessoas, monstros, bestas selvagens que não conseguem segurar o seu ego, o seu próprio caráter. E a pergunta sempre nos vem. E muitos nossos filhos espirituais nos perguntam, parece que mesmo avançando no jejum, na semana da limpeza, com tanto vigor, parece que não vemos em nós nenhuma melhoria. Não vemos de fato nenhuma melhora e parece que estamos estagnados e parece que nada tem efeito. E é uma pergunta que, apesar de ser, por um lado, idiota, ao mesmo tempo, uma pergunta plausível. E todos nós temos que trazer à luz para continuarmos nos animando. Então, nessa segunda semana, é natural que as pessoas, muitas delas, ficam abatidas, perguntando-se qual o sentido real de manter tanto asceticismo, tantos jejuns, comer após o pôr do sol, praticar um jejum estrito, tentando fazer uma única refeição completa, ou os mais fracos tentando manter apenas um jejum absoluto, nem que seja ao meio-dia. Nas liturgias dos pré-santificados, sabemos que não podemos tomar nem mesmo água desde a meia-noite do dia anterior até a hora de comungar. E o correto é celebrar a liturgia dos pré-santificados não pela manhã, como muitos fazem, porque não tem sentido em cantar ó luz jubilosa da santa glória do Pai Celestial, a sua luz vespertina, ao caso da noite, não tem sentido ser cantado às 10 da manhã ou às 8 da manhã, como muitas igrejas, afrouxando o rigor dos pré-santificados, celebram ele como se fosse uma liturgia comum, matinal. Ora, os pré-santificados foram feitos para ser uma liturgia vespertina, e por isso se passa realmente mais de 12 horas sem mesmo tomar água. Isso faz parte da pancada que nosso estômago e nossa cabeça, nosso vigor, tem que aguentar. E as pessoas vão se perguntando, especialmente na segunda semana, parece que meu vigor não é mais o mesmo, parece que estou desanimado, será que conseguirei chegar até a próxima semana? Ou até a quarta, a quinta, a sexta, e celebrar a Páscoa? E a resposta, meus amados queridos cristãos ortodoxos, é natural que nós temos que responsabilidade de trazer à luz como guardiões de almas. A primeira coisa que nossos santos padres nos dizem a respeito dessa dúvida que nós podemos carregar de nós, se há ou não melhoria, se há benefício, se há progresso, é que nossos santos padres nos dizem, aqueles que estão lendo a escala de São João Clímaco, vão perceber que quando ele fala sobre a respeito de oração e jejum, aí nós podemos tirar a seguinte conclusão. Primeiro, só o fato de nós estarmos jejuando, seja como for, orando, seja como for, tirar um tempo do ano para nos esforçar com praticar o jejum ou tempo para orar, já é em si progresso.
Porque a falta de progresso é nem mesmo querer tentar jejuar. A falta de progresso é nem mesmo querer orar mais pelo arrependimento. Isso é falta de progresso. E nossos santos padres nos dizem que só o fato de uma alma dedicar um tempo, ainda que sua oração seja distraída, só o fato de estar tentando orar já é um progresso. Só o fato de dedicar tempo, uma temporada, uma sessão do ano para jejuar já é progresso. Porque isso é o que nossos santos padres nos dizem que nosso Senhor procura. Uma real e honesta intenção. E assim São João Clínico dos Escalas, se vocês estiverem lendo, já devem ter se deparado com o que ele explica sobre a oração. Ele diz que a oração, ainda que seja imperfeita pelo homem, só o fato de alguém começar o fato de tentar orar, já é em si progresso. Porque Deus não olhará tanto rigor, o nível de concentração ou de fé que alguém está orando. Porque a nossa consideração é débil, a nossa fé é débil, mas Deus olhará a nossa tentativa de orar e isso já é benéfico. Deus já contará conosco, com isso de nós, como um benefício, a tentativa de orar. A mesma coisa dá com o jejum, só o fato de nós estarmos tentando jejuar, sabendo que a igreja deixou seus mandamentos e é necessário jejuar, só o fato de tentar colocar em prática o jejum já é progresso. A segunda explicação a respeito dessa pergunta, que ao mesmo tempo é idiota, mas é plausível, é que nossos santos padres nos dizem que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo tampouco nunca vai permitir e nem quer que nós vejamos nenhum progresso em nós. Por quê? Porque sabendo que a nossa natureza humana é débil, extremamente volúvel para aquilo que é a vaidade e todo tipo de arrogância e orgulho, sabe que se nós víssemos uma ou duas virtudes apenas, que nós estivéssemos subindo no degrau delas, nós já colocaremos ao chão e desperdiçaríamos toda a nossa quaresma, todo o nosso jejum. Isso se dá não só para a quaresma, para todo o ano, na verdade. Deus nunca permitirá que nós vejamos em nós nenhum progresso. Quem vê o progresso é Ele mesmo. Ou talvez os nossos irmãos vejam alguma coisa em nós e digam-nos que somos, ou talvez nossos pais espirituais vejam em nós, mas jamais vão nos dizer. Alguém que tem um bom pai espiritual nunca verá ele elogiar uma pessoa, dirá, fizestes mais do que a obrigação? Não, estás fazendo aquilo que é a tua obrigação. Não te sintas merecedor de uma virtude. Tu lembra-se rápido de que tu és um grande pecador e continue trabalhando com todo o ânimo daquilo que é o teu arrependimento. E não por isso nosso Salvador jamais permitirá que uma alma veja o seu próprio progresso para protegê-la dos próprios demônios da vaidade, que são muito mais asquerosos e perigosos do que os próprios demônios da fornicação, que os próprios demônios da avareza. Os demônios que trazem aquelas tentações da vaidade e do orgulho são da mesmo poderio de que Lúcifer caiu do céu. Ou seja, adoram ver as pessoas que estão cumprindo coisas como deveriam e depois vão enxertar nelas o veneno da vaidade, da autoconfiança de uma maneira terrível. E é por isso que nosso Senhor nunca permitirá que nós vejamos nenhum progresso em nós. E é natural que quem continua jejuando saiba, portanto, que realmente, aparentemente, não tem nenhum progresso. Ao mesmo tempo, a sua oração, a sua vigilância parecem que não fazem nenhum efeito. E é por isso que nosso Senhor nos providenciará sempre que nós nunca vejamos nada de excelente em nós. Apenas é bom para a nossa alma, é uma grande, até um sentido de alegria em nós, quando nós nos sentimos de fato, com sinceridade, pessoas estéreis no que diz respeito à vida espiritual. Todo aquele que se sente estéril, sem dar nenhum fruto espiritual, está sempre com a sua segurança de que, ótimo, preciso continuar o meu arrependimento, recomeçar do zero todos os dias, porque eu continuo sem agradar em nada ao meu Senhor. E não como poesia de auto-humilhação cheia de farisaísmo. De verdade, como é bom para nós sempre estarmos sóbrios e vendo que nós somos estéreis espiritualmente, por isso vamos lutar até o fim para continuar, ao menos, tentando fazer a vontade de Deus. E isso é bom para a nossa alma. Aquele que começa supostamente a ver progressos em si, ou virtudes, está realmente com a sua vida espiritual fora do eixo. E o terceiro elemento, pelo qual nossos santos padres nos explicam que nós devemos realmente responder a essa pergunta, por que aparentemente nada muda em nós, é que, meus amados queridos cristãos ortodoxos, mais do que ver progresso em nós, ou seja, como nós vivemos no último, há uma semana atrás, o evangelho que é destinado para esse primeiro hino do Acafisto, de semana passada, apenas na primeira semana se leu o evangelho ao final de cada
completa, tanto das grandes completas quanto da pequena completa do primeiro ofício do Acafício da Quaresma, se destina ao Evangelho, apenas na primeira semana. Desse nós não lemos nenhum Evangelho, como vocês viram hoje. Mas se recordamos uma semana atrás, vimos que a relação simbiótica entre o Criador e a alma é que o Criador é a videira e nós somos como ramos. É uma relação natural, uma relação objetiva, real e quase biológica entre o Criador e a própria alma. E foi dito que aquele que der fruto irá ser podado para que dê ainda mais frutos. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que Nosso Senhor, em relação a essa pergunta, se faz ou não efeito em o jejum em nós, estamos ou não progredindo, aqui para nós dá uma resposta. Aos frutos não nos compete analisar que frutos estamos dando. Quando nós vemos que um ramo é podado e por isso engrossa e dá mais frutos pela poda, significa que é a quaresma. E o jejum que nós estamos vendo é exatamente isso. Se voltarmos uma semana atrás, semana da limpeza, esses 3 primeiros dias foram duríssimos e foram como uma poda da nossa natureza caída, uma poda de nossa vontade. E continua sendo. Toda a grande quaresma é uma poda anual que nosso Deus está fazendo. Nós sentimos nossa natureza como que uma poda. Fracos, o organismo lutando para sobreviver com sede, trabalhando mesmo assim, sol e chuva, diante daquilo que é o jejum. E isso faz parte da quaresma. É como uma poda. E nós não devemos nos preocupar em ver frutos desta poda, sabe por quê? Porque uma poda não significa apenas dar mais frutos, isso não interessa a nós. Uma poda também significa deixar para trás todo aquele crescimento excessivo e inútil que uma planta tem, ou que um ramo tem. E é isso que nós precisamos entender como a resposta final, a terceira resposta para se nosso jejum está ou não fazendo as pessoas melhores. Não nos preocupemos com os frutos que essa poda, que a grande quaresma está nos propiciando. Preocupemos-nos em entender que poda significa também deixar para trás, ser cortado de nós, todo o que cresceu excessivamente em nós e é desnecessário. E o que é que cresceu em nós precisa ser podado? As nossas paixões. Olhamos para a última Páscoa desde agora. Na última Páscoa, aquele que confessou e comungou, teve os seus pecados todos perdoados por Deus, se fez rumo ao quaresma, e jejuou, e pôde rever pecados que talvez ele lembrasse. A sua regra de oração, durante todo o ano, faz com que nós vejamos pecados, palavras, alguns que nós nem percebemos. E aquele que tem um pai espiritual no qual dialoga constantemente, também a sua consciência vai se abrindo e ele percebe até pecados inconscientes e involuntários que faz. E geralmente, quando uma pessoa está muito dedicada na quaresma, ela chega na noite pascal, na Semana Santa, em lágrimas e prantos desesperados como um bebê, e chega na Páscoa limpo. E é como se a sua alma está novamente para iniciar o novo ano. O novo ano da graça de Deus. Mas voltemos àquela Páscoa e vamos percorrer novamente até onde chegamos aqui da quaresma deste ano. Daquela Páscoa até hoje, quantos pensamentos, quantos atos, quantas idiotices e falações vazias nós não acumulamos novamente. Então a nossa alma se oxidou. Muitos dos nossos ramos cresceram de maneira desordenada e é preciso uma nova poda. E é isso que nos interessa em ver o progresso do jejum. Que devido à quaresma, mais uma vez nós temos um novo tempo, desde aquela Páscoa até a próxima que se iniciar desse ano, a deixar para trás, deixar que o agricultor trabalhe em nós, podando-nos, retirando de nós todos os nossos vícios acumulados, nossas paixões e pecados confessados e os pecados não confessados. Precisamos rever até que ponto não existe coisas que nós nem confessamos no ano passado, coisas que nós precisamos confessar mais ainda, ou coisas que foram confessadas de maneira incompleta. Afinal de contas, a quaresma não é um tempo para se confessar de maneira normal. A quaresma, existem mais liturgias, existe mais comunhão, logo tem que existir mais confissão. Aquele que não se pode contentar-se em confessar pouco nas quaresmas. Para isso, por quê? Porque é uma poda anual, capaz de fazer com que nós cheguemos à Páscoa novamente, com a menos carga desnecessária e para produzirmos mais frutos espirituais e estejamos, portanto, com mais liberdade em nossos ramos. Que entre mais sol, que nossos galhos possam receber mais iluminação espiritual e, portanto, darmos mais frutos espirituais, as quais não cabe a nós ver, mas sim perceber que tipo de coisa vamos deixar para trás. E nosso Senhor como faz isso? Nossos santos pais nos ensinam que cada dia que nós estamos trabalhando no dia de sol da quaresma, que sabemos que não está na hora ainda de beber água, que não está na hora ainda de comer, nosso Senhor olha apenas essa boa intenção e sabe o que Ele faz? Aquilo que nós nem temos capacidade de saber que pecamos, porque muitos pecados são voluntários. Ele imediatamente
quando vê que nós estamos humildes, sentindo uma pontada de fome, uma pontada de dor de cabeça, uma dureza na oração, uma dureza e uma aridez no jejum, nosso Senhor vem e misticamente, como o agricultor, vai removendo nossos pecados. Coisas que nós nem sabemos vai acontecer em nós misticamente, pois Ele é o agricultor, a qual a sua tesoura é invisível. E Ele vai tirando de nossos pecados acumulados que nós nem muitas vezes temos a capacidade de lembrar e recordar. E outros Ele nos ilumina a mente, para que corramos ao Pai espiritual e confessemos. E é normal que pessoas até de 50, 30 anos de ortodoxia, já velhos, de repente corram e digam, quero confessar um pecado que eu cometi há 30 anos e não sabia, mas agora eu lembrei. A mesma coisa significa para nós jovens. Nós temos a grande quaresma como período anual, a qual nosso Senhor realizará uma poda em nós. E como nós somos muito débeis, vejam que alegria e regozijo nós temos. Nosso Deus benevolente, amante da humanidade, aproveita qualquer mínima oportunidade, a qual nós nem sabemos que Ele está trabalhando em nós. Quando voluntariamente nós nos colocamos à disposição do jejum e da oração durante a quaresma, durante o jejum, Ele vem misticamente e invisivelmente para cada segundo que está difícil o jejum, ou a oração, ou as prostrações, Ele está podando de nossos pecados acumulados. E é por isso que cada quaresma tem a garantia de que se nós formos obedientes, e isso sim é progresso, ser obediente e perseverante na obediência, nós chegaremos àquela Páscoa sem saber, completamente limpos, para celebrar o grande banquete nupcial das festas, a Páscoa mística e majestosa. Porque ao longo da quaresma é o período que o Senhor criou para nos limpar de uma maneira que nós nem sabemos que Ele vai limpar. Para ter ideia, nossos santos padres nos explicam que na hora da morte, muitos pecados que nós nem conseguimos confessar, e na hora que os demônios vão nos apresentar, nosso anjo se apresentará diante de nós e de Satanás, e quando nós formos cobrados por pecados não confessados, e que nem nós sacerdotes poderemos durante a estola dizer que tal coisa está confessada, porque não estará, e não poderemos mentir, então nosso anjo se aproximará e dirá, Senhor, Deus de bondade, ó Senhor de misericórdia, e dirá a nós, ó fiel, meu amigo que te protegi durante toda a vida, lembra daquela quaresma daquele ano? Quando você perseverou, lutou contra a sua vontade mesmo na dor do jejum, nas dores de cabeça, este pecado agora foi cortado. Naquele momento onde você estava sofrendo o jejum por Cristo e orando por Cristo, fazendo orações de Santo Efrem, esse pecado foi apagado. Então fique tranquilo. E nosso anjo da guarda testemunhará a nosso favor. Porque vejam que grande alegria e regozijo é. Veja como rapidamente a resposta para essa pergunta, será que faz efeito jejuar? Ela já tem aqui a resposta. É uma reviravolta de 180 graus. Como vemos o jejum e a quaresma, como nós entendemos o jejum desta maneira. Não como criaturas débeis e sempre murmurando e reclamando pelo jejum. Mas quando nós entendemos o que significa a quaresma, o jejum, nós passamos a jejuar com alegria. Sabendo que nosso Senhor, amante da humanidade, a cada mínimo esforço está buscando oportunidades para facilitar o nosso arrependimento e a remissão dos pecados. Ele busca pequenas e fáceis oportunidades na economia da salvação para apagar os nossos pecados e limpar o déficit de oxidação de paixões que nós vamos acumulando ao longo de todo o ano. Quando nós vemos o jejum e a quaresma por esse prisma, por esse olhar, a nossa maneira de ver a quaresma muda completamente. Passamos a dizer, meu Deus, se é assim, mais zelo eu vou dar ao meu jejum, mais oração eu vou dar à minha atenção, mais vigilância eu vou dar, eu vou fazer tudo com muito mais rigor, voluntariamente, para que faça uma sinergia contigo, meu Criador. Já que és tão benévolo, que queres aproveitar de cada mínima situação de jejum, de dor de cabeça, de sede e de oração para me ajudar, pois eu vou oferecer um dobro zelo e vou jejuar com muito mais rigor, com muito mais oração, com muito mais violência, para facilitar o teu trabalho em mim. E isso será um jejum alegre, será uma disciplina cheia de equilíbrio, mas também de diligência. E é isso que nós queremos entender, portanto, como a resposta, se há um progresso ao longo do jejum, meus amados cristãos ortodoxos. Nosso Criador aproveita o jejum para limpar-nos e ver algo semelhante dele em nós, depositando sua graça através da perseverança na obediência, do jejum e da oração que cada um de nós tenta, ao menos com boa vontade, perseverar. Isso é o que se mede como progresso.
É isso que faz diferença no jejum e na oração da grande quaresma, e é por isso que nosso Senhor vai aproveitando para limpar-nos e ao final da quaresma ver algo semelhante dele em nós. E esse é o mistério de estar involucrado com a graça da Igreja Ortodoxa. É glorioso saber que Deus nos deu a oportunidade de jejuar. Por nós não teríamos essa oportunidade. Nunca, diga-nos, sinceramente, onde é que voluntariamente nós íamos praticar tal coisa? Quem nos ensinaria tais ensinamentos? Graças a Deus estamos na Igreja de Cristo, a verdadeira, onde nossos santos médicos e padres deixaram para nós as suas pegadas para seguirmos com tal ânimo, e é por isso que nessa segunda semana nós devemos agora saber que nosso ânimo tem que ser renovado. E não só digo renovado, triplicado. E é por isso que ao longo da quaresma nosso Senhor também, que é benévolo, além de nos aproveitar cada segundo para nos tirar paixões e pecados ocultos, Ele também nos deixou consolos. E é por isso que a cada domingo nós celebramos, como celebramos o domingo passado, a grande renovação de nosso ânimo de fé como confessores da verdadeira fé, da verdadeira doutrina, o triunfo da ortodoxia, onde anatematizamos todos os hereges de todos os tempos. Nos deixará amanhã o domingo do São Gregório Palamas, onde celebramos a vigília para aquilo que é o grande dogma das energias de Deus, que nos faz derrotar o nominalismo e o moralismo religioso que nos afasta de Deus, onde não temos um intermediário entre a essência de Deus e suas energias para com o homem e os mortais. Nosso Deus é um Deus próximo da ortodoxia, não é um Deus ocidental que tem algo aí na mente humana que mentaliza ele, portanto ele sempre está diante do seu Criador. Não, nós na ortodoxia professamos que Deus, em sua natureza divina, é completamente acessível em suas energias. E teremos o grande consolo do domingo do São Gregório Palamas, onde vemos que não há nada que separe Deus e o homem. Assim como o sol é inseparável de nós através de seus raios, e aquele que está guiado pelos raios do sol já é diretamente conectado com o sol, assim Deus, ainda que é inacessível em sua essência, deixou-nos automaticamente para nós, livre a sua energia. E ainda que não possamos nunca acessar essa essência, que é inconhecível e inacessível, ele nos banha com a sua graça dentro da própria igreja. E isso é uma alegria imensa, é um privilégio estar banhado por essa energia. Nós veremos no terceiro domingo o renovar de todo o nosso fôlego como se estivéssemos a quaresma naquele dia, ao venerar a Santa Cruz, no terceiro domingo da veneração da Santa Cruz, onde renovamos ao zero o nosso fôlego para chegar à Semana Santa e à Páscoa. E não só aos domingos, cada dia como hoje, a cada semana, nosso Senhor nos deixou a sua Santíssima Theotokos, como consolo e renovação do ânimo para manter o jejum. E o consolo dos consolos é a própria Theotokos. E é por isso que hoje, no segundo serviço do hino Acafisto, nós temos o nosso fôlego renovado, com a belíssima teologia do seu cânone, que é lido antes do Acafisto, e a estação do Acafisto, que nós, por tradição, realizamos não só a segunda estação, primeira, segunda, terceira e quarta estações das 4 primeiras semanas, e o Acafisto inteiro na quinta, não. Nós, com a tradição do Monte Aso, nosso Semana Santa da Transfiguração em Boston, cada sexta-feira, ou seja, o sábado antecipado de cada mão de Deus, em cada sábado da quaresma, nós nos consolamos com o hino inteiro do Acafisto, para que na quinta semana tenhamos celebrado 5 Acafistos inteiros. E grande é o consolo que a Santíssima Theotokos, a Virgem Maria, nos dá. E a cada hino Acafisto nós podemos falar de inúmeras alegrias as quais a Theotokos sempre nos concede. Inúmeros são os ícones que nós podemos festejar da Santíssima Theotokos, inúmeros títulos, como Consolador dos Aflitos, ícones 7 flechas, onde mostram tanto as dores da Santíssima Theotokos, como também as suas aflições, como também a sua consolação dos corações que são duros e amolecedora dos corações duros. Nós temos o ícone daquela que é rápida em ajudar. Quantos são os títulos dos ícones da nossa Santíssima Theotokos, que representam exatamente sua identidade para a consolação de nós cristãos ortodoxos, peregrinos desse mundo, assim como toda a humanidade. Por isso é necessário que renovemos nosso fôlego. Entendamos com todo o vigor e toda a sabedoria que grande graça estarmos vinculados à quaresma. Por nós jamais estaríamos aqui voluntariamente, nem entenderíamos que há a verdadeira quaresma. E por isso, tendo esse sentido total, esforçando-nos para que nosso Criador, no dia de Páscoa, tenha limpado-nos ao máximo, sabendo que Ele só quer a nossa vontade e já faz tudo por nós, vamos então redobrar o nosso zelo. Como mostrar, já que o Senhor quer utilizar de cada momento mínimo, que eu nem sei o que estás fazendo em mim, mas só de estar voluntariamente na obediência da quaresma, já estás trabalhando em mim, e é por isso que se sente alegria ao jejuar da quaresma.
Parece duro, mas há uma atividade mística que todos os dias ao pôr do sol, quando fazemos aquela pequena refeição e bebemos água, grande alegria de saber, estou cumprindo a vontade de Deus, inútil e verme que sou. E por que sentimos alegria? Porque durante o dia, nosso anjo nos visitou e realmente algum pecado nos removeu. Que grande graça, que Deus facilita as coisas para nós. Tendo essa mentalidade, vamos redobrar nosso zelo, nosso ânimo e com grande vigor nos aproximarmos semana a semana, de degrau em degrau, de graça em graça, aquilo que é a semana das semanas, a grande semana e também a celebração de nossa Páscoa. Que com esse ano maravilhoso, essa confissão de fé, esse vigor no jejum e também a grande alegria de jejuar, não como pessoas farisaicas que mostram a todos a tristeza do jejum, mas jejuando, derramando óleo em nossa cabeça, ou seja, dando mais esmolas e obras de misericórdia ao próximo, assim como também banhando ou seja, lavando o nosso rosto com lágrimas, nós possamos assim estarmos dignos de celebrar a Santa Festa das Festas, a Páscoa das Páscoas, em total aparência semelhante àquilo que é o nosso Criador. Pedimos ao nosso Senhor e Deus Salvador Jesus, faça-nos dignos pelas orações do Seu Príncipe, até o sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém.